Então, vamos lá. Como eu falei, a gente vai falar hoje sobre citação indireta e indireta. Nós temos 3 tipos de citação: a citação direta, a citação indireta e a citação da citação, tá? São esses 3 tipos que vocês vão começar a observar em alguns trabalhos e que vocês vão usar ou não usar no trabalho de vocês, tá? A primeira citação é a citação direta. Como o próprio nome diz, é uma citação realmente direta. Por quê? Porque ela é uma transcrição idêntica do texto de uma outra pessoa para o seu TFG, para o seu trabalho. Existem 2 tipos de citação direta. A primeira delas é aquela citação longa, onde a gente tem mais que 3 linhas, e aí é quando a gente usa aquele parágrafo 4 centímetros recuado da margem esquerda em direção à margem direita. E aí você copia o texto da onde você está tirando aquilo, e logo no final você referencia aquele autor. Então, de acordo com o autor X, aí você coloca aquele texto, coloca o nome dele, o ano e a página que você retirou. A citação direta curta, ela tem no máximo 3 linhas e ela deve vir inserida com aspas dentro do seu parágrafo normal, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas acham que esse tipo de citação é a mais fácil, e aí acabam usando só essa citação, a citação direta, porque é praticamente o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiou, colou. Só que muitas bancas avaliadoras, muitos professores não gostam desse tipo de citação. Eu sou uma delas, tá? Na minha dissertação, eu usei uma citação direta só, tá? Acho que foram 1 ou 2 citações diretas só. Não mostra que você se baseou, não mostra que você pesquisou, que você entendeu o que o autor disse. Você simplesmente copiou e colou, tá? Principalmente quando a gente trata de citação longa, direta. Gente que trabalha muito com essa parte de história ama citação direta longa. A gente que é mais prático, não sou muito fã de citação direta longa, não. Tanto é que na minha dissertação nem tem esse tipo de citação direta longa. Depois nós temos a citação indireta, que é a mais usada, tá? É a melhor forma de você fazer uma citação. Por quê? Porque é a transcrição do texto com as suas palavras, com a ideia do que você retirou, com o que você entendeu. Então, mostra que você teve um esforço para coletar essa informação, teve um esforço para você interpretar e reescrever a ideia com as suas próprias palavras e que você tem domínio completo do assunto e uma análise crítica do que você está escrevendo, tá? Então, assim, é uma das citações mais usadas e que as pessoas mais gostam. E nessa citação indireta, você pode até, às vezes, usar mais de um autor. Então, de acordo com os autores X, Y, Z, W, H, coloque o ano, obviamente, o espaço público e assim, assado. Porque vocês vão ver que, às vezes, 30 autores, 30 eu tô exagerando, mas 5, 6 autores falam a mesma coisa. Professora, como que eu faço isso? Vocês podem colocar os 6 autores e escrever o que eles falam. Porque daí você tá fazendo uma síntese do que os 3 falam igual, né? Citação da citação é uma cópia da cópia, tá? Então, a maioria dos avaliadores realmente não gostam. Então, vocês precisam avaliar se isso realmente vale a pena. Então, às vezes, vocês estão tratando de um assunto igual patrimônio, ou restauração, ou até mesmo praça, alguma coisa muito antiga, e aí lá eu tenho um autor de 1910 que fala sobre isso, mas eu não consigo achar o original para saber o número da página, para saber o ano certinho, eu não consigo, professor. Aí sim você pode fazer uma citação da citação. Então lá um autor do ano passado achou esse texto, escreveu, aí você coloca que o autor X, a PUD tal, e a citação. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, mesmo que exista várias formas de se fazer uma citação, ela sempre vai ser dos 2 jeitos, ou indireta ou direta. E seja qual for o tipo de citação, são 3 informações básicas que vocês precisam ter para trabalhar. Primeiro, o autor, obviamente muito importante, o ano da publicação e o número da página, tá? O número da página vocês vão perceber que só é obrigatório quando vocês estão trabalhando com uma citação direta, mas isso não exclui se vocês quiserem colocar numa citação indireta o número da página, vocês podem, tá?
Então, o autor é o autor, a organização, a associação, então a ABNT, NBR, IBGE, todos os tipos de associações, organizações e autores, etc., precisam ser colocados, tá? Se eu tenho mais de 3 autores, aí como eu falei na aula passada, vocês podem usar o et al. Se vocês têm 2 autores, precisa colocar o sobrenome dos 2, assim por diante. Ano. Sempre anotem o ano de publicação da onde você vai retirar a citação. Por isso que eu mostrei aquele programa aula passada, lembra o do More? Ele ajuda vocês a guardarem essas informações. Número da página. Ele só é obrigatório nas citações diretas, então sempre que você for fazer uma citação direta, obrigatoriamente já coloque lá o número da página para você depois não ficar perdendo essas informações. Porque se você não tem o número da página, você obrigatoriamente vai ter que passar essa citação sua direta para a citação indireta. Citação indireta. Aí eu trouxe um exemplo para vocês. Eu até trouxe esse exemplo, que é um texto espanhol, tá? Então, tradicionalmente, se concede o espaço público como um espaço urbano aberto, livre, apto para desenvolvimento de atividades coletivas da vida pública e também chamado de espaço exterior. É isso que essa autora aqui fala. Primeira opção de uma citação indireta. Para Mora 2009. E aí vocês observem que eu coloquei o Mora aqui com a primeira letra maiúscula só e somente o ano, tá? Dentro desse tempo aqui. Então, eu coloquei os espaços públicos, eles são locais onde qualquer pessoa pode acessar a qualquer momento, em sua maioria, são locais abertos e expostos, que proporcionam maiores oportunidades de autonomia aos usuários. Tá certo, porque eu entendi o que a autora está dizendo, mas eu não copiei o texto dela, né? Eu refleti, eu fiz uma síntese, eu entendi o que ela estava dizendo e com as minhas próprias palavras eu copiei, tá? A segunda opção pode ser as mesmas formas, os espaços públicos, eles são locais onde qualquer pessoa pode acessar a qualquer momento, sua maioria são locais abertos e expostos, que proporcionam maiores oportunidades de autonomia aos usuários. Mora 2009. Agora, dentro desse tempo aqui, eu coloco a Mora toda maiúscula quando ela vier no final do texto, da minha síntese, né, do meu parágrafo, e 2009, tudo junto, tá? Citação direta. Aqui eu tenho o texto original, tá? Que aqui, esses espaços podem desempenhar importantes funções urbanas, social, cultural, funcional e terapêutica. E aí depois ela vem com mais algumas palavras, mas não necessariamente eu preciso colocar todo esse texto. Então eu venho aqui, importantes funções desempenhadas pelos espaços públicos nas cidades são resumidas por Benedetti, 2008, página 25. Porque se você for lá buscar na dissertação da Benedetti e vir na página 25, você vai encontrar esse texto. Mas eu preciso copiar tudo isso? Não. Eu fiz aqui uma síntese. Coloquei entre aspas, 3 pontinhos, porque ela teve coisa que ela disse antes do que eu copiei, e aí eu colo. Ponto final. Se tivesse mais coisas aqui eu não fosse copiar, eu abria também 3 pontinhos. Tá? Fecha aspas. Citação da citação, tá? Esse realmente é o Ctrl+C, Ctrl+V, mas é de um trabalho, e aí você não sabe se tá certo, se tá errado, então precisa tomar muito cuidado. Eu não usei uma citação da citação na minha dissertação, tá? Então, quando a gente tem um trabalho muito mais teórico, muito mais embasado, como teses, dissertações, é muito difícil a banca ou até mesmo o seu orientador aceitar isso, tá? E aí eu falo por mim que eu também vai ser muito difícil aceitar uma coisa dessa de vocês, só se realmente valer muito, muito, muito a pena. Tá? Então, os fatos sociais, à medida que se apresentam nos espaços, precedem as formas e as funções e, por assim dizer, as abrangem. Tricard, Apud e Rossi. Então, esse autor, o Rossi, 1995, ele buscou desse Tricard. Entretanto, essa pessoa que referenciou não achou o texto original de Tricard, então referenciou Rossi. Tá? E é isso, gente.
Trouxe 3 exemplos para vocês, citações indiretas, citação direta, citação da citação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, vocês entrem em contato comigo, leem os textos que eu estou enviando, vão trabalhando no TFG de vocês, para a gente dar andamento nessa fase, e aos poucos eu vou trazendo algumas coisas pontuais para vocês desenvolverem, tá bom?